Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Informática Básica. Essa é a nossa aula de encerramento, onde vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos abordados durante a nossa disciplina. Editores de texto. No Microsoft Word, ao criar um novo documento, podemos utilizar modelos, onde, por exemplo, temos uma postagem, por exemplo, podemos ter calendários, onde podemos utilizar, por exemplo, um calendário de classe. E aí, ao criar um documento, já temos aí um calendário de classe. Podemos criar outros modelos disponíveis, como cartões, anúncios, entre outros modelos aí que temos disponíveis no Microsoft Word. No Microsoft Word podemos ainda selecionar o texto inteiro ou uma parte desse texto e fazer a quebra em colunas. Então, selecionando o texto na guia Layout de página, colunas, onde eu posso colocar 2 colunas ou mais colunas, 3 colunas, por exemplo. E, na verdade, o que é uma quebra de linha? Só falando sobre quebra de linha, nada mais é do que, ao final do texto, então, essa linha aqui, ao final do texto, ela automaticamente passa para a próxima. Isso é uma quebra de linha. E qual a forma mais simples de se inserir uma quebra de linha? É com o Enter. Então, ao final da linha, ele automaticamente passa para a próxima. Então, a forma mais simples, eu quero que nessa parte aqui, depois da palavra virtuais, a linha quebre. Então, eu teclo Enter. A outra forma é selecionar o texto e eu vou em Parágrafos e Recuo. O recuo da quebra de linha é o recuo da direita, da margem direita. Então, eu vou aumentar esse recuo. Então, eu quero que o texto quebre 2,5 cm antes. Então, essa parte do texto, esse parágrafo, ele quebra antes do que esse. Então, se eu vier digitar alguma coisa aqui, por exemplo, eu vou inserir. Então, eu vou digitar meu texto e esse texto vai quebrar aqui, automaticamente. Então, as duas formas, ou eu mexo no recuo ou teclo Enter. Temos a letra capitular. Por exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho esse parágrafo, eu posso colocar uma letra em destaque, que é a primeira letra do título, semelhante a algumas publicações. Então, no menu Inserir, eu tenho, por exemplo, a letra capitular. Então, seleciono o parágrafo que eu quero, clico em letra capitular. E aqui, a primeira letra ela vai ficar em destaque. A planilha eletrônica, temos aí a tela principal do Microsoft Excel, onde podemos ter o exemplo aqui de valores sendo somados. Então, eu tenho, por exemplo, o valor 1, valor 2 e o resultado. Então, no primeira célula, eu tenho o valor 34, na segunda célula 21, e aqui eu tenho a soma, 55, feito pela fórmula igual soma, onde eu seleciono a primeira célula, que é a célula referente a C3, 2 pontos, que é o intervalo até D3. Então, observa que, como elas estão do lado, eu poderia tanto usar os 2 pontos, que é um intervalo, ou seja, da primeira até a última, como ponto e vírgula, que referencia somente as duas, onde eu vou ter o mesmo resultado, 55. Ou seja, eu vou somar somente essas duas células aqui. Mas posso somar uma região, tá? Como, por exemplo, aqui. Eu quero
somar de C3 até E7. Então, eu vou somar de C3, dois pontos, até E7. Então, coluna E, linha 7. Então, eu vou somar toda essa região da tabela. E ainda eu posso somar valores em planilhas diferentes, como, por exemplo, eu posso somar valor em uma planilha A e uma planilha B. Então, eu tenho aqui duas outras planilhas, uma planilha que eu chamei de A. Na planilha A, então, está aqui, arquivo, planilha A, eu tenho na célula B2 o valor 23. Tá? E na planilha, deixa eu selecionar aqui, planilha B, eu tenho em B2 o valor 54. Eu quero somar esses dois valores que estão em planilhas diferentes e colocar na minha planilha principal, que é essa daqui. Eu chamei ela planilha de calendário. Então, como eu vou fazer isso? Então, da mesma forma que a gente fez, eu vou digitar. Sempre que formos trabalhar com fórmulas igual, eu vou colocar a primeira célula, B2, somada com a segunda célula, que é B2. Só que esse B2 não está aqui. Ele está onde? Na planilha A. Então, quando eu vou referenciar uma outra planilha, eu digito o nome do arquivo, que no caso é A, exclamação. E aqui é B, planilha B, exclamação. E aí eu tenho o valor 77. Só conferindo o que tem em A, 23, o que tem em B, 54, mais 23, 77. E como é que ficou a fórmula lá? Então, exclamação, aliás, nome do arquivo, exclamação, célula, mais nome do arquivo, exclamação, mais célula. No caso, ele atualizou, ele botou o nome do arquivo, que é a.xlsx, que é a extensão do Microsoft Excel. Ainda colocou a abazinha, que é a planilha 1, que são essas várias abas que compõem um arquivo Excel. Um arquivo Excel é formado por várias planilhas. Então, ele pegou a primeira, da planilha 1, e na planilha 1 ele pegou a célula B2. Então, quando eu referencio, é exclamação. Aqui eu peguei o endereço completo da célula. Ela está no arquivo A, na planilha 1. O outro está no arquivo B.xlsx, planilha 1, exclamação B2. Editor de apresentações. Então, temos o Microsoft PowerPoint, onde no Microsoft PowerPoint temos os mesmos menus, arquivo, página inicial, inserir, e também, ao criar um novo, podemos utilizar um modelo. Então, temos vários modelos aí no Microsoft PowerPoint. Criamos aí, nosso slide a partir de um modelo. Então, temos aí um exemplo aí com imagens aí dos modelos do Microsoft PowerPoint, algumas animações. Nesse slide, que ele é composto de alguns elementos, onde temos uma figura que podemos utilizar através do menu inserir, pode ser de um arquivo, posso tirar um instantâneo de algum programa que esteja aberto, e eu tenho aqui a caixa de texto. Note que, se a gente for para a guia principal e selecionarmos figura, as duas opções de comando aqui, os dois conjuntos de comandos, chamado fonte e parágrafo, eles ficam desabilitados, porque eles são feitos para trabalhar com texto. Então, simulei uma figura. Para trabalhar com eles, eu preciso de um elemento texto que fica na caixa de texto. Aí sim eu posso utilizar as formatações aqui de texto com ele. Posso aplicar animações. Então, as animações são para os elementos, onde eu tenho várias opções aí, surgir, flutuação, dividir, revelar. Posso aplicar as caixas de texto também. E ainda eu posso ter mais opções clicando aqui nesse botão aqui com todas as opções de animação. Tem as opções de entrada, as opções de ênfase
Então, opções de ênfase. Tenho as opções de saída também, então posso aplicar efeitos na saída. A guia animação ela é feita para objetos dentro de um slide. Mas se eu quiser aplicar efeitos nos slides, para aplicar efeito nos slides, eu preciso da guia transições. E aí, a transições, eu vou aplicar os efeitos à minha apresentação em si. Então, posso ter esse efeito aqui, onde o slide vai empurrar o outro. Eu posso ter o esmaecer, posso o recortar, revelar, dividir, colmeia, que é bem interessante, dissolver, tem o do relógio, ondulação, entre vários aí efeitos aí. Esse aqui que é o da caixa, é bem interessante, do cubo. Tem o inverter, ele gira aqui o slide, bem interessante. Então, alternar, vários efeitos aí de transição de slide. E aí tem também a guia e aí tem a guia de apresentação, onde eu vou apresentar. Eu posso apresentar do slide atual, ou posso apresentar do começo. Então, do começo do slide. Na apresentação, eu posso, quando estiver apresentando, eu posso utilizar, por exemplo, um apontador laser segurando na tecla Ctrl e botão esquerdo do mouse. Eu tenho um apontador laser, onde eu posso utilizar, destacar o que eu estou falando no momento. E ainda com o botão direito, com a tela, com o seu slide apresentando, eu tenho as opções aí de ponteiros, onde eu posso marcar algum destaque, sublinhar, apontar para algo. E ainda posso utilizar o marcador de texto para marcar ou destacar algo interessante. E a opção de borracha para apagar esses efeitos do meu slide. Internet. Então, não podemos falar de internet sem falar de rede de computadores. E a definição é um conjunto de computadores ou de elementos com capacidade de processamento que estão interligados. E essa ligação ou interligação é feita através do que chamamos de linhas de comunicação, que podem ser físicas ou podem ser também sem fio, e com o intuito de trocarmos informações. E aí temos a rede mundial de computadores, ou a rede das redes, com computadores e pessoas interconectadas. Os serviços principais que temos aí na internet são basicamente dois que todos os usuários acostumaram a utilizar, que é a navegação de páginas, ou a www, que é a World Wide Web, que nada mais é do que uma visualização amigável em forma de gráficos desse emaranhado de computadores e sistemas, que conhecemos como páginas da internet. E para que tenhamos acesso a essas páginas, precisamos de um software específico chamado de navegador web ou web browser. Dentre os mais famosos, temos o Internet Explorer, o Mozilla Firefox e o Google Chrome, que é esse aqui da tela. Então, para que acessemos essas páginas, precisamos, por exemplo, utilizar o Google Chrome e digitar os endereços da internet nessa parte aqui. O outro serviço é o correio eletrônico ou o e-mail, onde podemos enviar e receber documentos e informações na internet. Com esses dois serviços, precisamos de um provedor. E um dos provedores de maior destaque que temos atualmente é o Google, que provê os serviços de endereçamento eletrônico ou e-mail e entre outros aplicativos, que para termos acesso a todos esses serviços precisamos criar uma conta no Gmail, que é a nossa conta de e-mail, e assim temos acesso a todos os serviços, que na maioria das vezes ou na maioria deles são
de forma gratuita, mas com algumas limitações. Então, com a conta no Gmail, temos acesso a vários serviços ou aplicações. Então, com a conta no Gmail, temos acesso a várias aplicações e serviços, dentre eles a aplicação do G Suite, que temos acesso quando, ao criarmos a conta, acessando aqui os 9 quadradinhos do lado da nossa foto na conta do Gmail. Com ele, teremos acesso aos softwares como serviço ou serviços na nuvem, onde temos os mesmos aplicativos que vimos anteriormente, como Word, Excel e PowerPoint, ou seja, processador de texto, editor de apresentações e planilha eletrônica, mas na nuvem, sem precisar instalar nenhum software no computador e nem salvar arquivos de forma alguma. Então, a suíte de aplicativos do Google, temos o Google Documentos, ou Google Docs, que é totalmente compatível com o padrão do Microsoft Word, ou seja, podemos criar um documento no Google Docs e abrir no Microsoft Word. Ou seja, podemos criar um documento no Docs, abrir no Microsoft Word e vice-versa. Temos o Google Apresentações, onde criamos nossos slides e também é totalmente compatível com o PowerPoint. E o Google Planilhas, que também é totalmente compatível com o Microsoft Excel. Bem, chegamos ao final da nossa disciplina. Queria agradecer a todos pela paciência e pelo cuidado aí com as nossas... Bem, chegamos ao final da nossa disciplina. Gostaria de agradecer a todos os alunos, aos tutores e a todos os envolvidos na nossa disciplina e nesse curso. E queria desejar a todos um bom aproveitamento dessa disciplina, que contribua evidentemente e seja de grande valia para a futura profissão de docente, que é fato que não podemos mais dissociar tecnologia informática da nossa vida, seja ela profissional, seja cotidiana. Precisamos e muito dessas ferramentas tecnológicas que, se utilizadas com afinco e de forma específica e determinada, só ajudam e melhoram a nossa prática e a nossa atividade docente. Então, queria agradecer novamente a todos e dizer que o trabalho de vocês e o estudo de vocês vai estar sempre interligado com algum meio tecnológico, e aprender e se apropriar dessas tecnologias é fundamental para o nosso sucesso. Ainda, recomendação importante: sempre estudem em casa todo o material que é visto no AVA, nos slides, nos encontros ao vivo, nas aulas gravadas. Sempre façam todos os exercícios, refaçam. Com a prática é que o aprendizado vai ser efetivamente conquistado. Então, sempre refaçam, entrem no AVA, comentem, postem e colaborem sempre com os colegas. É indispensável para que todos esses conceitos sejam assimilados. Queria agradecer a todos e dizer que, por mais que seja difícil a tarefa de aprender e também de ensinar, é importante que façamos com muita dedicação, muito empenho. Então, seja qual for a atividade, da mais simples à mais complexa, seja qual for a tarefa, se for feita com dedicação, com honestidade e com afinco, certamente a gente terá sucesso. E certamente vocês terão sucesso na carreira de vocês. Seja da forma como for, dedicação, honestidade e trabalho, acima de tudo, é a chave para o sucesso de vocês. Obrigado e até mais.